Estamos ao vivo, gente. Vamos começar. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Zé Renato, sou professor da UF Campus de Angra dos Reis. Nós estamos aqui hoje dando início ao nosso ciclo de debates e troca de experiências do projeto Alimentação e Solidariedade, que a gente está organizando a partir da Rede de Agroecologia da UF, né? A Rede de Agroecologia da UF é uma iniciativa que conjuga experiências de 6 campos da Universidade Federal Fluminense, né? Campus de Angra dos Reis, campus de Niterói, Rio das Ostras, Santo Antônio de Pádua, Macaé, campus dos Goitacazes. Então, nós somos 6 campos, estamos articulados nessa rede de agroecologia da UF, e desde agosto desse ano nós estamos tocando um projeto que a gente deu o nome de Alimentação e Solidariedade, que é um projeto apoiado pelo edital integrado que a UF lançou no meio do ano, para incentivar iniciativas de pesquisa, de ensino e de extensão que articulem iniciativas, né, relacionadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. E a Rede de Agroecologia da UF submeteu um projeto, né, no intuito de observar as questões relacionadas ao tema da agricultura e da alimentação, né, como as experiências de abastecimento, de produção e consumo de alimentos agroecológicos têm conferido respostas diante dos problemas enfrentados pela pandemia. Nós sabemos que nós enfrentamos aí a questão alimentar, ela está cada vez mais em tela, né, a questão da pandemia associada à crise econômica associada à pandemia, né, que a gente está vivendo. Isso gera muitas alterações e transformações no sistema agroalimentar hegemônico e também traz questões para as iniciativas agroecológicas que têm construído respostas interessantes e muito mais ágeis que o sistema hegemônico para o enfrentamento da pandemia e esse fantasma da fome que volta a assombrar aí nosso país, toda a América Latina, o mundo todo vem voltando a ter que lidar com essas questões, e nós temos assistido às experiências de agroecologia construindo respostas muito potentes, muito estruturadas a partir das experiências de base popular, e é com esse intuito de observar e de fortalecer essas iniciativas no estado do Rio de Janeiro que a Rede de Agroecologia da UF construiu uma proposta, um projeto que está sendo implementado desde o mês de agosto, né, articulando professores e estudantes, né, de 6 campos da Universidade Federal Fluminense. Então, esse projeto, como eu disse, ele é de um edital integrado, que recebe apoio da Prograde, da Pró-Reitoria de Graduação, da ProEx, da Pró-Reitoria de Extensão, e da PROP, da Pró-Reitoria de Pesquisa. E, por essa razão, é um projeto que articula as 3 dimensões do tripé universitário: ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos, então, né, aqui construindo essa atividade desse ciclo de debates, perdão, ciclo de debates e troca de experiências, né, como uma atividade articulada de ensino e extensão. Né, nós temos uma programação de 10 encontros ao longo desse mês de novembro e início do mês de dezembro, né, que é uma programação que passa por dentro das disciplinas dos docentes que estão envolvidos no projeto. Então, hoje, como a Vanusa daqui a pouquinho vai explicar, é uma atividade que é a inauguração desse ciclo de debates, né, que está sendo recebido, o nosso ciclo de debates hoje, na disciplina da Vanusa, em Campos dos Goitacazes, né? E assim sucessivamente nós vamos circular por essa iniciativa da Rede de Agroecologia vai circular por dentro de várias disciplinas dos docentes, né? Assim, nesse modo virtual, com atividades virtuais, fazendo como se fosse um seminário integrado e articulado e itinerante, passando pelos vários campos da UF em Angra dos Reis, né? Ao mesmo tempo, é uma atividade que está sendo transmitida ao vivo e vai ficar disponível no YouTube para ser acessada, enfim, a qualquer tempo, por qualquer pessoa, nesse intuito da gente comunicar e levar, né, a universidade para fora, e está disponível
as questões que a gente está debatendo e articulando no âmbito desse projeto. Então, o projeto, como eu disse, tem essa dimensão de ensino e extensão, e tem também uma dimensão de sistematização de experiências no âmbito de pesquisa. Então, a gente, desde agosto, a gente está em articulação com uma iniciativa mais ampla de nível nacional, que se intitulou Ação Coletiva Comida de Verdade, que teve como objetivo justamente o que o nosso projeto se propõe, que é sistematizar e mapear iniciativas de produção, consumo e abastecimento de alimentos agroecológicos no Brasil e entender como que essas iniciativas têm se comportado, têm dado respostas diante do episódio que nós estamos vivendo da pandemia de Covid-19. Então, a gente, enquanto rede de agroecologia da UF, se associou, se vinculou, articulou as nossas iniciativas de pesquisa desse projeto Alimentação e Solidariedade a essa iniciativa mais ampla de mapeamento nível nacional da ação coletiva Comida de Verdade. A gente fortaleceu o mapeamento desse trabalho do Ação Coletiva Comida de Verdade no âmbito do Rio de Janeiro, sobretudo nas áreas de influência dos núcleos de agroecologia que estão participando da rede de agroecologia da UF. Então, a partir desses 6 pontos, desses 6 eixos, desses 6 núcleos de agroecologia da UF inseridos nos territórios, a gente disparou um processo de pesquisa articulado com esse mapeamento nível nacional. Então, esse é o eixo pesquisa do nosso projeto, e esse que a gente está aqui hoje, iniciando esse ciclo de debates, é o nosso eixo de ensino e extensão articulado, Então, em linhas gerais, esse é a estrutura do nosso projeto, Assim, acho que vale a pena contar um pouquinho, brevemente, da rede de agroecologia da UF, contextualizando aí também esse grupo, esse coletivo mais amplo, Assim, que é proponente do projeto e que está em formação, Esse projeto, ele é muito bem-vindo, porque ele chegou justamente quando a nossa rede de agroecologia da UF completou 1 ano. Em agosto de 2019, a gente fez aqui em Angra dos Reis, assim, no primeiro encontro de agroecologia dos campos da UF. A agroecologia é um tema, uma questão, uma forma de produção de conhecimento, no geral, assim, que tem sido muito exercitada pelas universidades públicas, sobretudo, E a UF, há muitos anos, mantém uma pluralidade grande de trabalhos que se constroem a partir da agroecologia. E a gente, assim, observando cada campus, os vários campos da UF, tem vários projetos, vários docentes, estudantes, coletivos que há algum tempo têm construído experiências de agroecologia muito ricas e interessantes, embora localizadas nos seus contextos, das suas unidades, dos territórios onde estão inseridas. E a nossa proposta, quando a gente começou a perceber isso, assim, começou a se encontrar nos encontros de agroecologia, por exemplo, o Encontro Nacional de Agroecologia em 2018, que foi em Belo Horizonte, vários professores da UF se encontraram e começamos a trocar experiência e começamos a amadurecer essa proposta de trabalhar junto, entendendo que o trabalho em rede, articulado, tende a fortalecer a agroecologia nessa perspectiva de construção do conhecimento articulado e produção coletiva de conhecimento enfim, E de 2018 até 2019, a gente veio gestando, criando, construindo a ideia da rede, e o ano passado, em agosto, a gente fez um encontro muito bonito em Angra dos Reis, que juntou representações desses 6 campos que hoje estão construindo a rede de agroecologia da UF. E de lá para cá, a gente tem se esforçado, para além de cuidar e tocar as nossas experiências nos nossos campos, a partir dos nossos núcleos de agroecologia, construir também iniciativas que articulem e que possibilitem a produção de conhecimento em rede, assim, que é essa nossa perspectiva de atuação, juntamente com o fortalecimento das iniciativas de base popular, com representação das entidades e movimentos sociais da agricultura familiar camponesa. Então, em linhas gerais, é essa a proposta, assim, desse projeto.
Como eu disse, ele é um projeto de curto prazo, embora a rede seja um projeto de longo prazo, né, um projeto permanente, na verdade, a rede de agroecologia da UF, né, a gente está começando uma caminhada. Esse projeto ele está sendo muito bem-vindo porque ele tem oportunizado a gente estar junto, né, assim, trabalhar junto, continuar em contato, para além do encontro, né, os encontros são muito bem-vindos, né, porque agora, mais do que nunca, né, assim, que falta que não faz um encontro para a gente poder estar junto, e, enfim, né, e só de estar junto já é importante, mas para a gente pensar junto, construir junto, se ajudar a trocar experiência, mas, para além dos encontros, né, esses projetos oportunizam que a gente, de fato, esteja junto, troque experiência, né, assim, de uma maneira mais contínua, e, assim, esses ambientes permitem também que a gente construa iniciativas mais potentes, não só localizadas, né, mas articuladas, a partir das experiências dos territórios, mas articuladas numa proposta mais ampla, né, entendendo esse fortalecimento político da agroecologia que o trabalho em rede oportuniza, né? Então, a gente tem sentido e percebido o quanto essa iniciativa, esse projeto Alimentação e Solidariedade tem ajudado, para além do objetivo estrito do projeto, né, que é o fortalecimento das iniciativas e redes de produção agroecológica, né, tem construído também um ambiente de fortalecimento da própria rede de agroecologia da UF, o que por si só é muito bem-vindo, muito salutar, né, no amadurecimento dessa nossa iniciativa coletiva, né? Então, eu acho que em linhas gerais é esse o panorama, né? A gente está inaugurando hoje aqui, né, esse ciclo de debates e trocas de experiências sobre redes de produção, abastecimento e consumo de alimentos, né? Então, eu vou me apresentar novamente depois dessa contextualização e apresentar as participantes que estão conosco aqui nessa primeira atividade, né? Então, meu nome é José Renato Porto, eu sou professor da UF de Angra dos Reis, coordeno o Núcleo de Estudos em Agroecologia AIPIM, que é o nosso Núcleo de Estudos de Agroecologia aqui de Angra dos Reis, e sou professor do curso do Bacharelado de Políticas Públicas também aqui de Angra dos Reis, né? Então, a gente está aqui hoje com a Camila, dá um tchauzinho aí, Camila. Camila Pena, que é estudante de Geografia aqui da UF de Angra dos Reis, também trabalha nesse projeto também, mas é bolsista do NEA e PIN, que é nosso núcleo aqui de Angra. Estamos hoje aqui também com a professora Vanusa Pereira Ney, que é professora adjunta do Departamento de Ciências Econômicas de Campos e professora no mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, o PPGEDAP, lá de Campos também. A professora Vanusa, ela coordena o Núcleo de Estudos Rurais e Urbanos, o NERU, e também participa do NEA, que é o Núcleo de Economia Aplicada, lá de Campos também. E a gente está contando hoje também com a participação da Catarina Ribeiro da Silva. A Catarina, ela é graduada em Economia pela UF e fez um mestrado também no PPGEDAP, né, do mestrado em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas, na UF de Campos. A Catarina também trabalha na Apoia Capina, né, tem atuado profissionalmente nisso. Elas vão poder se apresentar também melhor, um pouco mais profundamente, mas hoje a nossa primeira atividade de hoje, né, ela tem como tema Economia Solidária e Agroecologia, né, que é uma atividade que é um tema central, né, nessas discussões que a gente tem construído, né, assim, no âmbito do nosso projeto, e a gente inaugura, então, o nosso ciclo de debates com essa oportunidade de poder conhecer um pouco mais essas convergências tão potentes, né, e tão importantes para a gente pensar outras economias, ainda mais num contexto em que isso é uma questão que urge, né, e o nosso projeto tem observado muito temas relacionados a essas duas temáticas. Bom, eu vou passar a palavra agora para a professora Vanusa, né, para ela poder também contextualizar um pouco esse ambiente que recebe a nossa primeira atividade, né, que é a disciplina que ela está ministrando, enfim, também esse contexto de Campos dos Goytacazes, que é um dos nossos nós, da nossa rede, né, onde
faz parte, que tem o Neru, que tem ela, que tem a professora Socorro, a professora Érica também. E a gente está dando início aqui ao nosso ciclo de debates com o nossa primeira pegada, nossa primeira pisada vai em Campos dos Goytacazes, né? E a gente vai circular o estado do Rio aí visitando outras experiências de outros campos ao longo desse mês. Então, Vanusa, eu vou passar a palavra para você e a gente vai tocando aqui. Bom, boa tarde, Zé Renato, Camila, Catarina e todos e todas, né, que nos ouvem nessa tarde. Como o Zé muito bem, né, colocou, fazendo esse resgate da rede de agroecologia, né, quando o nosso projeto ainda estava, né, em gestação, escrito ali, né, sendo escrito a várias mãos, nós colocamos algumas sugestões, né, para trabalhar também a questão da formação no tema agroecologia. E, naquele momento, eu tinha, né, solicitado também a inclusão da disciplina de economia solidária, muito em função do nosso projeto. Né? Eu já ofereço essa disciplina há pelo menos 4 anos na UF, é uma disciplina aberta, não só para os alunos de economia, mas para todos os estudantes interessados, né, em conhecer um pouco essa economia solidária. E aí a ideia de incluir também, né, essa disciplina no rol aqui do nosso ciclo de debates era exatamente por perceber durante todo esse tempo, ministrando a disciplina e com diferentes leituras também, a proximidade e convergências e similaridades que a economia solidária tem com a agroecologia. Então, mas na verdade, essa similaridade, né, era muito uma curiosidade que ficava muito comigo, né? E por vezes também com os estudantes, né? Não só na disciplina, mas também nas monografias, enfim. Então, a ideia de trazer esse tema, economia solidária e agroecologia, era exatamente estabelecer um diálogo um pouco mais estreito entre esses dois campos, ou esses dois grandes movimentos, né, que estão presentes no Brasil há pelo menos 4 décadas. Né? Então, as similaridades, as proximidades desses dois temas, na verdade, é o que a gente quer fazer hoje aqui, né, no contexto dessa aula. Eu convidei todos os estudantes, né, que fazem a disciplina de economia solidária, não sei quantos estão aí, né, assistindo, mas esse capítulo é um capítulo importante para que a gente entenda de que forma esses dois movimentos trazem, de certa maneira, um enfrentamento e uma resistência também, né, no que diz respeito ao movimento de inaugurar práticas sustentáveis, né, no Brasil. Então, esse é o intuito de ter incluído aí parte da disciplina. Um outro objetivo também, né, o Zé já colocou aí, a gente faz parte do Neru, né, a Catarina também participa do Neru, né, mesmo formada, está sempre com a gente, e com as professoras Érica, Socorro também, os nossos estudantes. E ali, né, nós começamos, desde 2014, uma experiência bastante interessante, que foi a Sexta Sabores da Terra, né? A construção de uma transição agroecológica para os produtores de alguns assentamentos rurais em campos. Tá? Eu não vou falar muito disso agora, porque nós teremos na próxima semana uma roda de conversa, né, só para tratar da Sexta Sabores da Terra. Então, já deixo aqui o convite, né, para quem está ouvindo, que volte na semana que vem para conhecer melhor a Sexta Sabores da Terra. Então, dito isso, né, colocando um pouco desse contexto de como nasce, né, essa vontade de trabalhar com esses dois temas, eu passo, então, a colocar agora um pouco do objetivo da nossa aula. Catarina, pode os slides aí?
Sim. Antes de entrar aí nos slides, só não posso esquecer de agradecer, né, a toda a rede de agroecologia que o Zé Renato já mencionou, todos os estudantes que fazem parte, bolsistas, voluntários, né, em especial a Camila, que está aqui agora, mas todos os outros, que, com certeza, pelo trabalho de todos eles, foi possível, né, a gente estar aqui realizando essa aula aí, que o Zé também deu o nome de aula pública, tá? Então, não posso esquecer de agradecer a todos os estudantes e também a todos os professores que compõem a rede de agroecologia da UF, esse privilégio, né, que nós tivemos, como o Zé colocou, e, ao mesmo tempo, um desafio para que a gente também consiga participar dessa construção de uma proposta nova e, ao mesmo tempo, inovadora, né, em todos os sentidos. Ok? Kate, pode passar? Bom, então, a ideia, na verdade, essas duas frases aí são frases que a gente ouve bastante, né, quando a gente começa a pesquisar os temas de economia solidária e agroecologia. E à medida em que a gente for conversando hoje, eu espero que essas afirmações, né, se mostrem um pouco mais para cada um de nós. Então, a economia solidária, né, sempre na ideia de que uma outra economia é possível, mas que economia é essa? Que proposta é essa que a economia solidária traz? E a agroecologia, uma outra agricultura é possível, né? A ideia também da gente trabalhar um pouco mais esse conceito de agroecologia, ou pelo menos esse campo de estudo sobre a agroecologia. Pode passar, Kate. Então, o objetivo e aqui uma divisão, né, do que nós faremos. A gente vai falar aí numa primeira parte sobre economia solidária, e a Catarina está aqui, né? Catarina fez a monografia sobre economia solidária e fez agora a dissertação dela também, né, no ano passado, sobre economia solidária. Então, eu estou bastante feliz também de estar aqui com ela, né? Alguém que estudou com muito afinco e se dedicou a esse tema aí, pelo menos nos últimos 3, 4 anos. Então, ela vai dar conta aí um pouquinho sobre essa economia solidária, o que e como essa economia solidária se conceitua no Brasil e de que forma também ela se manifesta. E a segunda parte, sobre a agroecologia, eu vou tentar também, né, colocar aí alguns pontos, alguns elementos para a gente pensar essa agroecologia enquanto campo do saber, enquanto conceito que se pretende definir, né, alguns autores. E a terceira e última parte, a ideia é trabalhar similaridades, ou seja, em que pontos a economia solidária e a agroecologia conversam, e também de que forma, nas suas práticas, ou seja, no seu cotidiano, ambas, economia solidária e agroecologia, se mostram no dia a dia no Brasil. E uma pequena parte também a gente vai dedicar aí aos desafios, né, colocados para cada uma delas. Então, é isso. Eu passo agora a Catarina, que vai falar para a gente sobre a economia solidária. Catarina, acho que o seu microfone está desligado. Você tem que habilitar ele, agora que me dei conta. Ah, tudo bem. Boa noite, meu nome é Catarina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite da professora Vanusa, da rede, da UF. É sempre um prazer, como egressa da UF, poder voltar aqui, dar essa devolutiva de tudo que a UF me proporcionou aprender, estudar e pesquisar. Então, como a professora Vanusa falou, eu me dediquei há muitos anos à economia solidária, ainda me dedico, né, trabalhando com a Capina, a gente trabalha com empreendimentos e iniciativas de economia popular, então não saí totalmente do meu ramo, em momento algum, é uma paixão minha, então é sempre muito gratificante falar sobre isso. Na minha monografia, eu já estudava economia solidária, eu comecei estudando através da Sexta, então eu costumo brincar que eu primeiro conheci a prática da economia solidária para depois
me apaixonar pela teoria dela e por todas as coisas que ela proporciona. E no meu mestrado eu me dediquei mais à questão das políticas públicas e ao fórum, que é toda a organização estrutural da economia solidária dentro do nosso país. Que o Brasil ele vai trazer peculiaridades quando ele trata de economia solidária, ele vai institucionalizar esse movimento, o que organiza ele no âmbito estrutural para o fim de políticas públicas. Então, é uma coisa que me cativou e me fez estudar isso na dissertação. Aqui, para a gente, eu achei que valia a pena a gente trazer um pouco do que é economia solidária mesmo. Acredito que os alunos que estão na disciplina de economia solidária já devam saber, né? A disciplina já está aí. Mas, de forma geral, como uma aula pública, eu achei que valia essa abordagem. Então, Singer, ele traz uma definição muito curiosa e muito completa do que é economia solidária. Ele fala que é uma forma diferente de produzir, comercializar e consumir, capaz de gerar renda e trabalho, inclusão de indivíduos excluídos socialmente dentro do sistema capitalista. Eu acho que é sempre válido também mensurar isso historicamente, quando esse boom da economia solidária ele acontece no Brasil, ele começa a se tornar esse movimento forte e inserido nas camadas populares que nós vemos, que ele começa a se desenvolver na final da década de 80, final da década de 90, muito atrelado à crise econômica que era vivenciada naquela época. Isso é uma coisa que fica muito claro quando você se dedica a estudar economia solidária e ler todas as produções que já foram feitas. Existe sempre uma correlação entre a expansão e a contextualização da economia solidária e crises econômicas, né? Que é onde mostra-se as fragilidades desse sistema imposto a nós. E uma outra coisa também que é curioso, que quando o governo Lula assume, em 2003, nasce com ele, através do mando do movimento de solidário, já estava organizado previamente a Secretaria Nacional de Economia Solidária, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. O que é muito curioso, porque ela vai vir estruturando todo esse movimento que já existia. Infelizmente, ela foi perdida no governo Temer, ela se tornou uma subsecretaria e atualmente ela basicamente quase não tem expressão junto ao Ministério, que não existe mais, né? O Ministério do Trabalho. Então, o que seria economia solidária de uma forma bem simples para a gente conseguir começar a se inserir contextualizar nessa proposta? Ela vai tentar atrelar 4 coisas: a cooperação, a solidariedade, a autogestão e a habilidade econômica. É muito curioso quando você conhece iniciativas econômicas que elas, às vezes, em sua maioria, elas não sabem que elas estão inseridas nesse movimento, elas não sabem que elas praticam economia solidária, elas não se reconhecem como tal, mas quando você vai começando a conversar, você vai começando a entender o que elas se propõem a fazer, vocês percebem que elas fazem parte, sim, desse grande movimento, porque toda a construção disso, ela vem como uma luta de direitos e uma luta também de não ser uma forma de não ser excluído, não ser o invisível dentro dessa construção social que nós vivemos. Então, quando você tenta atrelar esses 4 fatores, você está exatamente dizendo isso para o sistema atual, que existem outras possibilidades. Deixa eu passar isso aqui. Pensando nisso, essa valorização de outras relações econômicas, o Laville vai dizer para a gente que uma parte da redistribuição em que os recursos são afetados por um poder central, reciprocidade e administração doméstica. Por que ele diz disso da forma que ele diz? Porque é curioso que o sistema, né, ele tenta desatrelar você como ser humano e você como profissional. E na economia solidária, não. A gente acaba me incluindo nesse movimento, por estudar ele há tanto tempo, né? Mas ele não faz essa necessidade, ele não tem essa necessidade de se associar. Porque o Papo Coragem, ele diz que a economia social e solidária, essa economia popular tão visível, ela é tudo isso, ela é a reprodução ampliada da vida. Ela é a mãe, ela
é a pessoa doméstica, ela é a produção, é a atividade econômica, é toda essa organização acontecendo simultaneamente, não existe separação, não existe outro espaço de trabalho, onde você se desloca da sua moradia, onde você se põe em outro espaço, e ali você se concentra no seu espaço de trabalho, na sua reprodução, né, desse trabalho. Na economia solidária, na sua grande maioria, isso não existe, tudo acontece simultaneamente. E para a gente conseguir entender como isso é complexo e se demanda muito querer, muita força de vontade, é só se pôr nessa situação que nós temos em comum, que estamos vivendo agora com a pandemia, que a boa parte da população que presta serviços mais intelectualizados, ela se viu nessa função, né, de home office, em que ela teve que, ao mesmo tempo, associar a sua reprodução da vida com a sua habilidade econômica, com o seu trabalho. Então, ele vai sempre afirmar isso, Coragem, que essa base de organização econômica popular é a unidade familiar, em que a motivação está para se garantir a reprodução dos seus membros, mostrando ser mais efetiva do que quando utilizada em prol do capital. Pensando nisso, eu acho que é quase indesassociável a economia solidária com o desenvolvimento local e significado de bem viver, porque se nós formos pensar lá naqueles quebra-cabeça que estava nos primeiros slides, o bem viver é isso, é você conseguir reproduzir a sua vida, ter condições dignas de vida. Então, quando você pensa em desenvolvimento local, visando através do bem viver, você quer almejar isso para toda aquela população ali posta e toda aquela comunidade. Só para, acho que, equilibrar o nosso nível de conhecimento, eu gosto de trazer sempre a definição de desenvolvimento econômico para a economia, né, que é uma definição que eu acho bastante pertinente para essa construção, é a do Brás Pereira, que ele diz que desenvolvimento econômico é um fenômeno histórico, decorrente da Revolução Capitalista, sendo marcado por um aumento contínuo de produtividade e renda por habitante. Simultaneamente, é uma acumulação de capital e progresso técnico. Então, se a gente vai pensar em desenvolvimento local, quando você pensa numa seção de economia solidária, em que ela vai conseguir estimular todas essas vertentes dentro de uma localidade, dentro do território, por que ela não vai ser chamada de desenvolvimento local? Por que ela não pode ser vista dessa forma? Então, as definições que o Boiser traz para a gente de desenvolvimento local é de promotor de uma lógica de desenvolvimento alternativa, cujo objetivo é quebrar com pensamentos hegemônicos dominantes que se reproduzem socioeconomicamente, institucionalmente estabelecidos pela ideologia hegemônica de desenvolvimento econômico. Ou seja, é fazer exatamente essa capacidade de reprodução da vida, essa questão de trazer dignidade, de construção de uma solidariedade, de uma cooperação dentro de um território, para que ele consiga ser autônomo dentro da sua construção e do seu desenvolvimento, sem ser a lógica de pensar de cima para baixo, que é muito que o Silvio e Silva dizem para nós, quando eles trabalham a questão do desenvolvimento econômico, que são as 4 premissas fundamentais, que essa crítica restrita à racionalidade econômica que baseia as políticas de desenvolvimento dominante, onde existe essa contra o desenvolvimento realizado de cima para baixo em prol de um processo de baixo para cima. Numa lógica de pegar as potencialidades que existem naquele espaço, naquele território, e pensar nelas de uma forma que elas vão se viabilizar em alguma forma, viabilizar de uma forma econômica para aquela região, né? O privilégio de uma escala local quando uma ação social como reflexo e o rompimento de uma estrutura econômica centrada em apenas práticas de produção capitalista. Quando a gente pensa nessa questão do desenvolvimento local, eu acho que é um exemplo maravilhoso para quem está ouvindo a gente aqui, entender um pouco mais isso de uma forma mais pragmática. Pesquisa um pouco sobre Maricá. Maricá, com a sua moeda Mumbuca, ela se mostrou capaz de estimular um desenvolvimento local bastante interessante dentro dos seus bairros mais periféricos, das suas comunidades mais carentes, através de uma inspiração de economia solidária. E entender esses empreendimentos econômicos solidários, modelo capitalista,
Então, essa é uma nomenclatura, eu acho que é vantajoso pontuar aqui, empreendimentos econômicos solidários, muito forte dentro da economia solidária. Só que com a apropriação desse termo, empreendimentos, pela essa lógica de todos são empreendedores, que vem sendo imposta, eu particularmente prefiro, mostrou efetivo nos estudos, nas observações, o termo iniciativa. Eu mantive o termo empreendimentos aqui para gente, porque é o que a nomenclatura diz, é o que vocês vão encontrar em materiais como um todo. Singer vai dizer que as empresas solidárias capitalistas têm 3 pontos de grande divergência entre elas, que são as remunerações, os excedentes anuais e a gestão. Então, para esses empreendimentos solidários, você vai ter os princípios de atuação, a cooperação, autogestão, solidariedade e unidade econômica. As áreas de atuações, que podem ser essas aqui listadas, ou podem ser inúmeras outras. Essas que a gente acabei listando são as mais clássicas, que usualmente vamos acabar vendo. E Kuhn et al., ele vai trazer 3 mitos pré-concebidos da economia solidária que são bem curiosos. Você vai sempre ouvir de pessoas quando você se dispõe a estudar ou a entender essa outra economia que vem acontecendo em paralelo, que a economia solidária é um setor à parte. Como isso pode acontecer se não existe como viver um setor à parte? Já existem inúmeras experiências de mundo que já mostraram que isso é utopicamente impossível, infelizmente, você não se inserir nesse universo capitalista e de reprodução. Então, a economia solidária ela não é a parte, ela só conseguiu encontrar formas diferentes de se inserir nele. A economia solidária seria uma economia caritativa de reparação. Não. Se você tem viabilidade econômica, como é que você é caritativa de reparação? Conseguem ver que não faz tanto sentido assim quando você começa a problematizar essas questões? A economia solidária seria uma subeconomia reservada aos excluídos. Existem, sim, muitas pessoas carentes incluídas nelas, mas existem pessoas também que se dedicam a ela por opção, por querer, por acreditar. Então, não é uma verdade. A economia solidária estaria condenada a se desenvolver na economia privada ou pública. E, de fato, existem muitas que acontecem isso, mas existem inúmeras redes, vou dizer aqui no Rio de Janeiro, no Norte Fluminense, que são as minhas experiências, mas que não se dissolveram, que elas existem atuantes e militantes e buscando política pública e buscando o seu espaço e acreditando nessa economia. E aqui eu trouxe uma listinha da institucionalização da economia solidária no Brasil, a SENAS, que eu já tinha comentado, a SENES, que é o Conselho, né, Nacional de Economia Solidária, o CONAS, que é também um conselho, o CADSOL, que é um registro, como se fosse eu não gosto de chamar de legalização da economia solidária, porque eu acredito que não é a proposta, mas é mais como um mapeamento, uma organização para se entender qual é o âmbito da economia solidária e onde ela está presente. O ONES, que é o Observatório Nacional, a CIES, que é o Sistema da Economia Solidária, e a TCPs, que estão vinculadas às universidades, como incubadoras, que, em grande maioria, elas acabam sendo os primeiros contatos das pessoas com a economia solidária, assim como os fóruns de economia solidária, que é a grande base da economia solidária e como ela vem se construindo como movimento político e movimento econômico. Achei curioso de trazer um pouquinho dos dados da economia solidária para também trabalhar esses mitos, né, que ela é uma coisa à parte, que ela não tem força. Esse mapeamento que eu trago aqui é o segundo mapeamento da CIES. Os dados podem parecer desatualizados, mas por motivos que eu já deixei claro aqui de construção, eles acabam sendo nossos dados mais novos. Você consegue ver como é que ela é presente no nosso país. Então, o Nordeste ele acaba sendo maior concentração, mas o Sudeste ele é o terceiro maior depois do Sul. E a SENAS, através do Plano Nacional de Economia Solidária, com o ONES, elas fizeram esse mapeamento. Esse é o segundo, o primeiro foi feito em 2003 ou 2007, se não me engano.
Aqui também eu trago um pouco das subdivisões que existem da economia solidária, sobre categorias, e aqui você pode ver o total de empreendimentos que já existiam nessas categorias. Então, existe essa grande capacidade, essa grande quantidade de pessoas inseridas e dispostas a estar nesse movimento. É curioso olhar para esses dados aqui, que você percebe uma grande associação para Minas e para a produção e comercialização, e com sendo destaque também para comercialização e organização da comercialização de produtos, porque são dois gargalos quando você começa a observar e estudar dados econômicos que existem muito fortes dentro da nossa economia. Dados correlacionados que eu fiz na época da minha monografia, esses dados, esses gráficos são dessa época, foi entender a questão do desemprego formal, o PIB e o número de empreendimentos, que eu achei curioso na época correlacionar, devido a entender que se existe alguma associação a esses dados que nos mostram tanto sobre economia, e você pode reparar, quando você olha esse, que o Sudeste, como o maior PIB, como já é amplamente divulgado pela imprensa, ele tem um número bastante significativo de empreendimentos solidários e, como esperado, também tem um número bastante significativo de desempregados formais. Então, você consegue reparar que, sim, existe uma correlação nesses dados, que onde vai existir mais pessoas precisando de outras formas de pensar, outras formas de se inserir, elas vão encontrar na economia solidária formas de garantir essa reprodução ampliada da vida, reproduzir dignidade para suas famílias e para sua própria existência. Relacionando agora com o nosso principal tema aqui, que é a agroecologia, existem significativos empreendimentos na região rural, sendo que são os maiores, né, a maior quantidade, dá para ver aqui pelo nosso total, de empreendimentos de economia solidária. E é isso, assim, eu acho que o objetivo aqui sempre foi fazer um pequeno panorama do que era a economia solidária, começar a instigar esse debate, instigar essa construção, e fazer um pouco dessa contribuição com a Semana de Agroecologia. Como eu já disse, foi um prazer estar aqui conversando, e é isso. Professor Vanusa, acho que agora é com você, né? Obrigado, Catarina, pelo histórico, né, que você trouxe, também os conceitos. Acho que dá para nivelar, né, como você falou, né, se a gente pensar só nos estudantes, mas também pensar no público, né, que está aqui, que pode também não ter tido ainda contato com a economia solidária, ok? Então, eu vou pedir para você colocar aí para mim os slides. Isso, obrigada. Bom, só recapitulando um pouco, né, o que Catarina trouxe, então, fica muito latente, né, o entendimento de que a economia solidária, mesmo tendo um conceito, digamos assim, né, o Singer traz esse conceito, Corádio e alguns outros, né, Catarina trouxe isso para a gente agora. É bom, né, que se diga que também é um conceito em construção, né, exatamente porque a forma como a economia solidária acontece em diferentes lugares, né, dá uma dimensão, muitas vezes, diferente. Então, se ela acontece na Europa, se ela acontece na América Latina, e numa dimensão muito própria no Brasil, né, onde a gente considera a economia solidária como um agregador também do que Catarina lembrou bem, né, da ideia de economia popular, né? É claro que não necessariamente a economia popular, toda economia popular é economia solidária, né? Mas a base dessa economia solidária, sendo também, né, uma economia que vem da população, então tem essa pegada aí, Catarina lembrou muito bem, né?
É bom também que se lembre aqui que a economia solidária ela tem uma manifestação, ou a sua presença ela foi mais intensificada a partir das décadas de 80 e 90, né? Muito em função do desemprego que o Brasil viveu nessas décadas. Então, é muito, né, nesse breve histórico aí que Catarina trouxe, né, é bom que se diga que nas manifestações mais comuns da economia solidária, nós tivemos nas décadas de 80 e 90, por exemplo, a recuperação das empresas, né, que ocorreu muito em São Paulo, mas em outros lugares também do Brasil. Por outro lado, a tentativa de estimular também a criação de cooperativas. Nós tivemos as cooperativas também enquanto uma manifestação muito latente da economia solidária por volta dos anos 80 e dos anos 90. Então, Singer, né, vai dizer, olha, a economia solidária ela está muito fortemente presente em momentos de crise. E ele olha isso como um aspecto positivo, porque o sistema capitalista não consegue dar respostas e faz parte da sua natureza, né, o desemprego. E a economia solidária, então, ela surge como uma possibilidade de criar trabalho e renda. E Singer, né, que nos deixou aí, que morreu em 2018, ele gostava de dizer que a economia solidária ela não propunha uma revolução, mas ela já acontecia. Essa revolução já acontecia uma vez que, por um sistema de gestão, de autogestão, trabalho, né, trabalho e renda eram criados no dia a dia. Então, ele via essa possibilidade de criar e gerar renda e trabalho como uma verdadeira revolução, né? Então, só fazendo esse retrospecto aí, né, que Catarina também já colocou para a gente. Bom, e a agroecologia, né? Para a gente falar da agroecologia, a gente também precisa contextualizar, assim como a economia solidária, né? Em que momento esse movimento da agroecologia ocorre, né? Nós tivemos no Brasil as revoluções, a Revolução Verde, né? Que chega na década de 70, e essa revolução que propunha, né, uma série de iniciativas na forma de produzir os alimentos, né, encontrou, de certa forma, resistência, ou seja, encontrou resistência no fazer a agricultura. E essa resistência ela também foi se materializando na forma de movimentos, ou seja, e um dos movimentos, né, que se pode aí ressaltar é o campo da agroecologia, né? Esse campo da agroecologia, alguns autores vão dizer que ele, na verdade, resultou na junção, né, na busca por uma crítica ao modelo da agricultura convencional que era trazida naquele momento, em meados dos anos 70, ou seja, a ideia de que aquela modernização da agricultura, na verdade, seria um retrocesso tanto para a qualidade, né, dos alimentos, mas também para as relações sociais no campo. Então, na década de 80, nós tivemos uma série de iniciativas que buscou, na verdade, construir uma agricultura alternativa. Essa agricultura alternativa buscava questionar as bases dessa agricultura tradicional capitalista. E, nesse sentido, nós tivemos aí uma série de iniciativas, como redes de agricultores, experimentadores, circuitos de produção, processamento de alimentos produzidos em bases ecológicas ou oriundos de sistemas produtivos em transição, acordos comunitários de pesca ou de manejo de terras de uso comum, bancos comunitários de sementes, entre outros. Ou seja, uma série de iniciativas, né, que foram surgindo na sociedade, em especial, né, no campo,
como forma de resistência e também de crítica e denúncia àquele modelo dito modernização da agricultura. Okay? Bom, passa-se, então, um tempo, né, década de 80, passa-se um tempo, e esses movimentos, eles se fortalecem, e nós tivemos aí, ao longo do início dos anos 2000, pelo menos alguma organização, né, do que veio a se chamar agroecologia. Então, nós temos em 2002, né, nós tivemos o primeiro encontro nacional de agroecologia. Nesse mesmo encontro, né, no mesmo ano, foi constituída a Articulação Nacional de Agroecologia, que nós chamamos de ANA, e, em 2006, o segundo Encontro Nacional de Agroecologia. Tivemos o terceiro encontro e o quarto encontro também, né, nacional de agroecologia. Então, mostrando um pouco dessa movimentação, né, e dessa organização onde o movimento agroecológico se organiza também em busca de colocar, né, as práticas agroecológicas como algo sistematizado no Brasil. Então, é importante que se diga isso. Catarina, pode passar? Bom, tem uma obra, né, essa obra clássica aí do Caporal e Costa Biber, de 2004, onde eles se debruçam, né, a conceituar a agroecologia. E é interessante porque logo no início eles vão dizer, olha, é importante que se diga o que não é agroecologia. E essa citação, né, deles, eles dizem o seguinte: não raro tem se confundido a agroecologia com o modelo de agricultura, com a adoção de determinadas práticas ou tecnologias agrícolas, e até com oferta de produtos limpos ou ecológicos, em oposição àqueles característicos dos pacotes tecnológicos da Revolução Verde. Exemplificando, é cada vez mais comum ouvirmos frases equivocadas do tipo: existe mercado para a agroecologia. A agroecologia produz tanto quanto a agricultura convencional. A agroecologia é menos rentável que a agricultura convencional. A agroecologia é um novo modelo tecnológico. Ou seja, em algumas situações, né, dizem os autores, chega-se a ouvir que agora a agroecologia é uma política pública. Ou ainda, vamos fazer uma feira de agroecologia? Apesar da provável boa intenção do seu emprego, todas essas frases estão equivocadas, se entendemos a agroecologia como um enfoque científico. Pode passar, Catarina? E o que seria, então, a agroecologia, né, segundo esses autores? São comuns as interpretações que vinculam a agroecologia com uma vida mais saudável, uma produção agrícola dentro de uma lógica em que a natureza mostra o caminho, uma agricultura socialmente justa, o ato de trabalhar dentro do meio ambiente, preservando o equilíbrio entre nutrientes, solo, planta, água e animais, o continuar tirando alimentos da terra sem esgotar os recursos naturais, um novo equilíbrio nas relações homem e natureza, uma agricultura sem destruição do meio ambiente, uma agricultura que não exclui ninguém, entre outras. Assim, o termo agroecologia tem trazido a ideia e a expectativa de uma nova agricultura capaz de fazer bem ao homem e ao meio ambiente. Pode passar, Kate. Nesse sentido, para Guzman, a agroecologia é um processo que conjuga tanto o pensamento científico quanto a prática e o pensamento popular. Assim, a define como manuseio de abordagem ecológica dos recursos naturais através de formas de ação social coletiva para o estabelecimento de sistemas de controle participativo e democrático,
nos campos da produção e circulação de alimentos. Ou ainda, Altieri, né, vai conceituar a agroecologia como uma ciência e como um conjunto de práticas que estão comprometidas com os saberes dos agricultores locais, com as suas experiências no manejo e conservação do ambiente, e para a produção de alimentos. Reconhece-se, então, a capacidade destes em prover o abastecimento de alimentos para os mercados locais, através, principalmente, de circuitos curtos. E aí, pode passar. Nesse sentido, só um minutinho. Nesse sentido, a agroecologia, então, passa a ser definida enquanto uma ciência que envolve um campo multidisciplinar, sobre o qual está a orientação de uma agricultura sustentável, e vista também politicamente enquanto uma resistência a padrões institucionais hegemônicos, inserindo princípios como cooperação, participação e uma distribuição de renda mais justa. Ok? Pode passar, Kate. Bom, essa figura aí, né, do Caporal e Costa Biber, mostrando, não vai dar para vocês verem aí com detalhe, mas no centro está a agroecologia e mostrando essa multidisciplinariedade que envolve esse campo de estudo, tá? Então, passando aí por diferentes áreas, desde a educação, a ecologia, a história, a física, a biologia, né? E uma série de outras áreas centrais e também subjacentes, né, que formam esse campo do conhecimento. Pode passar. Bom, e quais seriam os princípios básicos da agroecologia? Bom, a ideia de que é necessário reciclar os nutrientes e a energia, substituir os insumos externos, melhorar as matérias orgânicas e também a atividade biológica do solo, diversificação das espécies de plantas e dos recursos dos agrossistemas, integrar as culturas também, tanto as culturas agrícolas, né, junto também à pecuária, e otimizar as interações ambientais de produtividade do sistema agrícola como um todo. Então, esses princípios básicos, né, foram elencados aí pelo Altieri, tentando mostrar de que forma a agroecologia está centrada, né, na busca por esses princípios, ou seja, é necessário que se atenda a esses princípios básicos. Pode passar. Bom, aqui algumas políticas, né, que é importante também ressaltar, assim como a Catarina trouxe para a gente, algumas políticas públicas importantes no campo da economia solidária, né, desde a criação da Secretaria Nacional, que, infelizmente, né, não está mais aí, mas que, de certa forma, foi importante, que impulsionou a economia solidária no Brasil, a partir dos governos do PT, né? E também aqui na agroecologia a gente precisa destacar aí, elencar, né, algumas dessas políticas que foram tão importantes. Então, por exemplo, em 2006, né, nós tivemos o PAA, o Programa de Aquisição dos Alimentos. Em 2009, a instituição do PENAI, com um mínimo de 30% dos alimentos adquiridos, né, no âmbito do PENAI, deveria ser oriundo da agricultura familiar. Nós também tivemos aí
de 2013 a 2015, um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, e também a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, onde a agroecologia foi assumida como enfoque científico orientador das ações de ATER no Brasil. Então, é importante que se chame a atenção, né, em especial aí, para as políticas públicas que foram aprovadas e implementadas, ainda que a gente sabe, né, na atualidade, elas também passam aí por uma série de alterações, né, e, de certa forma, enfraquecimento dessas conquistas. Ok? Pode passar, Kate. Bom, e agora a gente entra, então, na terceira parte aqui da nossa aula, né, da proposta que foi colocada para a nossa aula de hoje, que foi pensada, que é economia solidária e agroecologia. Que similaridades, né? Que convergências elas têm? Ou seja, o que esses movimentos têm em comum, que a gente pode dizer que tanto a economia solidária como a agroecologia se aproximam, ok? E, num certo momento, também alguns desafios. Bom, os desafios a gente vai ficar aqui de uma forma um pouco mais tímida, né? Mas, ao falar também nas similaridades, a gente vai acabar destacando aí alguns desafios. Bom, a primeira similaridade que existe, né, em ambos os movimentos, em ambos os campos, seja no campo teórico, conceitual, mas também no campo prático, né, empírico, onde essas ações são tomadas e feitas no dia a dia, nós temos aí uma primeira similaridade, que é a crítica ao modelo convencional capitalista. Ou seja, os dois, né, se colocam como críticos a esse modelo. Uma outra similaridade é que ambos se constituem como campos de estudo, mas, ao mesmo tempo, se constituem também como movimentos. E essa dimensão do movimento é interessante, porque não é algo, né, o conceito não é algo simplesmente colocado, mas ele é constantemente revisitável. Inclusive, né, tanto na economia solidária como na agroecologia, a gente percebe a tentativa, né, e o cuidado ao se conceituar esses campos, para que não se perca, né, a riqueza de pensar economia solidária e agroecologia enquanto movimentos orgânicos e vivos e que acontecem no nosso dia a dia, ok? Então, para que as nossas teorias não sejam, não engessem, né, de certa forma, essas ações que são criadas, que são formuladas e que são implementadas no dia a dia pelos atores, tanto no campo da economia solidária, como no campo da agroecologia e no campo também onde as duas se encontram. Okay? Bom, outra similaridade é o território como lugar de ação. Vou falar mais à frente um pouco a importância desse território como lugar de ação para a economia solidária e a agroecologia. Outra similaridade, um modo de vida sustentável, ou seja, ambos, né, quando a gente vai na minúcia ali dos princípios e do que defende cada um desses campos, né, nós percebemos aí a ideia de um modo de vida sustentável. Catarina trouxe, né, agora há pouco, a ideia do bem viver, né? E a ideia do bem viver também está presente na agroecologia. Uma outra similaridade é a questão do mercado, como economia solidária e agroecologia se posicionam frente a esse mercado capitalista e de que forma as redes são fundamentais para não só a manutenção, né, de ambas, mas também a ampliação e o fortalecimento dessas ações, tanto solidárias
como das ações agroecológicas. E, por fim, a ideia também das políticas públicas, né? Mostrando um pouco desses ganhos que nós tivemos nos últimos anos e, ao mesmo tempo, eventuais, né, perdas e enfraquecimento também dessas políticas. Pode passar. É bom que se diga logo também que todas as vezes que né, nos referirmos ao empreendimento solidário na agricultura, e Catarina trouxe os dados, inclusive, da economia solidária no meio rural, nos empreendimentos no meio rural, e também empreendimentos agrícolas, a gente não está afirmando que todo empreendimento solidário na agricultura é feito com base nos princípios agroecológicos, né? Nós sabemos, estudando e vendo os exemplos práticos de economia solidária na agricultura, e é possível, sim, encontrar casos, né, e muitos casos, onde esses empreendimentos fazem a agroecologia, vamos dizer assim, cumprem os princípios da agroecologia, cumprem princípios da economia solidária, mas também da agroecologia. Mas nem todo empreendimento agrícola a gente pode afirmar que respeita os princípios da agroecologia. Assim como também não significa dizer que toda prática agroecológica ela é feita a partir de princípios da economia solidária, né? Também é possível, nos vários exemplos que nós temos pelo Brasil, exemplos bem-sucedidos, né? Onde a agroecologia é feita a partir de princípios solidários, princípios de reciprocidade, mas também não necessariamente esses princípios podem estar tão implícitos assim, tão claros à primeira vista, digamos assim, né? Então, só para a gente ter o cuidado aí também quando, né, na generalização dos dois conceitos. Bom, e aí, na busca, né, por entender também essas convergências, né, foi realizado, pode passar, Catarina? Isso. Foi realizado o Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, e foi bem interessante, porque procurando, né, e preparando essa aula de hoje, eu descobri, falei até com Catarina, né, esse encontro que foi realizado em 2011, onde foi colocado aí em contato, né, digamos assim, no mesmo encontro, a agroecologia, saúde, justiça ambiental, soberania alimentar, economia solidária e feminismo, ou seja, diferentes movimentos, né, que foram colocados e convidados a participarem desse encontro nacional, que foi chamado de Encontro Nacional de Diálogos e Convergências. E nesse Encontro Nacional de Diálogos e Convergências, cada um desses movimentos levou suas propostas, né? Levou seus princípios, e isso aconteceu em 2011, e o interessante desse encontro realizado em Salvador a carta que eles redigiram, né, ao final do encontro, propondo e buscando esse diálogo. Ou seja, cada movimento com sua bandeira, com seus objetivos e suas propostas, né, eles se deram conta do quanto em comum cada um desses campos ou desses movimentos tem em comum. Então, ficou, né, registrado naquele momento importante reivindicação também, tá, nessa carta, onde os movimentos teceram similaridades, né, em busca de fortalecer os seus objetivos. Okay? Pode passar, Kate. Bom,
Então, em busca aí, né, dessas similaridades, ficou muito visível, né, explícito, está muito explícito, que ambas, economia solidária e agroecologia, constituem uma crítica ao modelo convencional capitalista. Se a gente olhar do ponto de vista dos princípios, tanto da economia solidária, que Catarina trouxe, né, de solidariedade, de autogestão, e também da própria agroecologia, que coloca o compromisso e a responsabilidade também com o uso dos recursos naturais e também na relação do homem e com o seu ambiente, fica muito claro essa crítica ao modelo convencional capitalista, ou seja, o que a economia solidária traz, né, como proposta, e o que a agroecologia traz como proposta, na verdade, entra em choque com esse modelo capitalista, né? Por isso, é fazer uma outra economia, uma economia diferente, fazer uma outra agricultura, uma agricultura diferente da convencional, da capitalista. Muito bem. Outra similaridade, né? Eu coloquei aí 2 campos de estudo, movimentos e a construção conceitual e práticas no cotidiano. Ambas têm essa similaridade. 2 campos de estudo que estão, de certa forma, têm uma proposta conceitual, têm conceitos, né, que dão conta tanto da economia solidária como da agroecologia, mas, ao mesmo tempo, são conceitos que respeitam os movimentos, ou seja, que respeitam a dinâmica de como cada uma delas faz e acontece no dia a dia. Então, isso também é interessante, né? A preocupação do Singer, a preocupação do próprio Corádio, mas também do Caporal e de Altieri, né? E outros autores da agroecologia também, sempre mostrando esse cuidado de não apresentar um conceito fechado numa caixinha, onde a realidade precisa se adaptar à teoria. Pelo contrário, né? A busca por fazer sempre essa leitura do que está acontecendo ao nosso redor, o que está acontecendo nas práticas cotidianas ao nosso redor. Então, ambas apresentam essa similaridade. Pode passar, Catarina? Bom, a questão do território, né? Importante pensar. Pode passar? Isso. Importante também pensar o território como base para o fortalecimento das práticas, tanto agroecológicas como também da economia solidária. E aqui é importante ressaltar que esse território ele tem uma dimensão que é a dimensão que o próprio Milton Santos trouxe, né? E deixou, onde ele diz que o território não é apenas o conjunto dos sistemas naturais e de sistemas de coisas superpostas. O território tem que ser entendido como o território usado, não o território em si. O território usado é o chão mais a identidade. A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o fundamento do trabalho, o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do exercício da vida. Ambas, economia solidária e agroecologia, trabalham nesse território, ou seja, o território ele é importantíssimo, ele é fundamental. Milton Santos, né, diz isso. Ele é fundamental porque é no território que as práticas acontecem. E esse território ele está conjugando, né, não só uma forma de produzir ou uma forma de consumir, mas ele também conjuga um modo de vida. Ele conjuga também exercícios, né,
cotidianos de valores, sejam valores materiais, mas também valores imateriais, que Milton Santos chama de trocas espirituais, ou seja, há uma reciprocidade entre os envolvidos tanto na agroecologia como na economia solidária. Pode passar, Kate? Isso. Aí a definição, né, que eu acabei de ler aí sobre o território, mostrando a prática e onde, na verdade, né, ocorrem as ações tanto da economia solidária como da agroecologia. Pode passar. Outra similaridade diz respeito ao modo de vida sustentável, ou seja, pensar num modelo de vida sustentável, numa forma de vida sustentável, passa tanto na economia solidária e de forma muito mais explícita, né, na agroecologia, pelos alimentos, pelas relações sociais, tanto de reciprocidade como de solidariedade. Ou seja, para ambas, economia solidária e agroecologia, produção e consumo precisam ser pensadas e estimuladas na sua forma sustentável, ou seja, em oposição, né, ou em total divergência com a forma como se estabelece a produção e o consumo no sistema capitalista. Então, a ideia é que ambas sustentam e defendem um modo de vida onde a reciprocidade, a solidariedade, ela ocorre. E por mais que a gente eu não estou querendo reduzir a economia solidária simplesmente à produção de alimentos. A gente sabe que a economia solidária ela está presente na produção de N setores, né? Em especial artesanato, mas ela também está presente na indústria, nas empresas recuperadas, nas cooperativas, ok? Mas há uma dimensão da economia solidária que também trata da questão alimentar. E, inclusive, um trabalho importante que mostra essa dimensão, uma tese feita pela Marcela Peixoto, onde ela vai trazer o diálogo entre a economia solidária e a agroecologia no que tange o direito à alimentação. E ela vai falar sobre a importância desses dois movimentos, né, enquanto estratégia de busca por garantir o direito à alimentação. E aí, dentro desse direito à alimentação, ela trata da segurança alimentar, da soberania alimentar, né? É um trabalho que fez esse esforço também, muito do ponto de vista dos alimentos. Pode passar, Catarina? Sim, aí aparece uma citação da Peixoto, onde ela disse: a agroecologia, assim como a economia solidária, contribuem para o restabelecimento dos vínculos destruídos pelo capitalismo, responsável por um modelo de agricultura destruidor dos ecossistemas locais. Esses vínculos nos mostram um tipo de resgate do modo de viver e de interagir com o meio, próprio dos povos indo-americanos e de alguns setores do campesinato, que estabelece uma relação de reciprocidade com a natureza, mantendo-a viva para dela retirar seu próprio sustento. Então, a Peixoto, né, vai mostrar isso, ou seja, a responsabilidade da agroecologia, mas também da economia solidária, em estabelecer um modo de vida sustentável, onde nós não vamos colocar em risco, né, não só a questão da natureza, mas a nossa própria sobrevivência, mostrando que isso não pode ser separado, né? E que muitas vezes o capitalismo trata assim, né, como duas coisas diferentes. Bom, além disso, ela também vai dizer agroecologia, economia solidária, e muito vão contribuir para a construção de um processo de autonomia crescente na produção
e reprodução do seu modo de vida, ou seja, a ideia de que o modo de vida também se faz no território, né? Corroborando com a ideia também tratada por Milton Santos, ou seja, o território é esse lugar, né, vivo, dinâmico, onde as pessoas se fazem, encontram uma identidade, não só uma identidade no ato de produzir, no ato de consumir, mas também na própria reprodução da vida, o ato de viver, né? É o que ela vai dizer. Pode passar, Kate. Bom, e dentro desse modo, então, de vida sustentável, os autores, né, Chambers e Conai, eles vão falar que um modo de vida ele é ambientalmente sustentável quando mantém ou melhora os recursos locais e globais dos quais depende, trazendo benefícios também a outros modos de vida. Um modo de vida é socialmente sustentável quando consegue resistir e recuperar-se de estresses e choques, tornando-se capaz de prover às próximas gerações. Então, é esse modo de vida sustentável que ambas, economia solidária e agroecologia, defendem, né, e estão também na base de seus princípios. Pode passar, Kate? E aí a ideia, então, né, de que conhecimentos, capacidades e também a possibilidade de desenvolver determinada base de recursos, a exemplo do que ocorre, né, da agricultura familiar, mas também com os camponeses, né, na sua relação com a terra, com a água, com a biodiversidade, são dimensões importantes para a sustentabilidade dos modos de vida e também de uma construção de uma relação de maior autonomia frente aos mercados. Nesse sentido, associações, cooperativas e redes podem vir a constituir mecanismos de geração de autonomia, potencializando recursos e complementaridades em níveis mais altos de agregação. Ou seja, de uma forma, né, de manifestação diferente, seja na forma de associação, de cooperativas ou de redes, né? O que ambas também buscam é esse compromisso, essa responsabilidade na relação, no ato de produzir, na responsabilidade do consumo também, com a relação com o ambiente. Pode passar, Kate. Bom, a ideia aqui, né, dos mercados é trazer um pouco, né, dessa similaridade também que se coloca para a economia solidária e agroecologia, mas também enfatizar a questão dos desafios. E a ideia é que a construção, né, dessas relações de mercado, elas acabam por ampliar a capacidade, busca ampliar a capacidade tanto dos agricultores, no caso da agroecologia, mas também dos empreendedores, no caso da economia solidária, sobre os processos de comercialização, gerando, ao mesmo tempo, resultados econômicos mais efetivos, que, por outro lado, se constitui um dilema comum a ambos os campos. Ou seja, como dar conta, né, de levar e de trabalhar com a ideia de estar presente num sistema capitalista? Porque é isso. Os princípios, né, da economia solidária e da agroecologia são contrários ao sistema capitalista, mas, por outro lado, ambos estão imersos no sistema capitalista, né? Então, a ideia de que o papel das redes ela é fundamental, não só para fazer a manutenção, né, desses agricultores, desses empreendimentos, mas a rede também é uma possibilidade de fortalecer e de ampliar a entrada de novos agricultores, né? Por isso a ideia, inclusive,
da agroecologia enquanto um modelo de transição, ou seja, de conseguir captar, de conseguir alcançar o interesse cada vez maior de mais agricultores e de mais pessoas também, quando se refere à economia solidária, né, no que tange aos empreendimentos. Então, o papel das redes, seja uma rede horizontal, seja também uma rede onde o papel de cada ator institucional precisa ser colocado, né? Então, a ideia da rede é pensar o papel do consumidor, é pensar o papel do produtor, mas também é pensar o papel da política pública, é pensar o papel da universidade, né? E aqui nós, enquanto rede de agroecologia da UF, estamos também entendendo que esse é o nosso papel. Ou seja, a rede de agroecologia da UF tem por objetivo, né, nos nossos campi, no lugar onde nós estamos, no território que nós ocupamos, fortalecer, fomentar as redes de agroecologia. Então, fica muito evidente também essa similaridade e, por que não, colocar também essa similaridade como um desafio que ambas enfrentam, economia solidária e agroecologia. Pode passar, Kate. Bom, e aqui um pouco mais, né, de alguns desses desafios aí, eu não vou detalhar todos, mas vale a pena colocar, porque a falta de mecanismos adaptados de financiamento à produção e aos empreendimentos pode sim levar à bancarrota, pode sim colocar em crise, né, conquistas e empreendimentos e agricultores que já se colocam na contramão do sistema capitalista. E aqui a gente percebe, né, ao longo desses últimos anos mais recentes, tá, a desarticulação, de certa forma, de algumas conquistas, né? Se a gente for olhar no plano local, a gente ainda identifica ações importantíssimas no plano local, tá? Catarina, inclusive, estudou a questão da economia solidária em Campos dos Goytacazes, né? E ainda que timidamente, mas ela, não ela timidamente, né? Mas ela identifica no trabalho ali a articulação, né, do Fórum de Economia Solidária em Campos, buscando fomentar políticas, fomentar ações e também financiamento para a economia solidária, mas não só, né, para os empreendimentos populares também, e junto deles também a agroecologia. Então, a gente identifica ainda, né, no plano municipal, de algumas regiões no Brasil e algumas cidades no Brasil, que isso está ainda se mantendo pela força, né, da organização local. Daí a importância da gente pensar também nas redes, né? Olhando o site da ANA, né, da Articulação Nacional de Agroecologia, tem lá a carta, né, que os associados, né, escreveram e endereçaram aos prefeitos. Ou seja, a gente está em plena campanha eleitoral, né, e a carta, de certa forma, cobra, né, e coloca e exige também, né, desses gestores um posicionamento quanto a essa forma de produzir e de consumir diferenciada. Tá? Bom, um outro desafio, sem dúvida, né, que se coloca diariamente, em especial nos nossos projetos de extensão, nas nossas experiências, é a dificuldade em manter produtividade, qualidade e regularidade na oferta de produtos e serviços, né? Porque há uma dimensão no mercado, há uma dimensão no sistema de produção capitalista, que é uma dimensão de escala, né? E aí, como fazer frente
a essa quantidade, eu diria, né? Qualidade é indiscutível, mas se a gente parar para pensar na regularidade da oferta de produtos e serviços, ou seja, a quantidade em que esses produtos podem chegar aos mercados, a gente percebe que isso ainda é um desafio, né? E, mais uma vez, o papel das redes. Mais uma vez, a ideia de uma produção com reciprocidade, solidariedade, fortalecimento também, né, dos locais de produção, seja empreendimentos, seja a própria agricultura familiar, né, por meio das famílias. Bom, um outro desafio é em relação aos conflitos, né, que emergem na gestão dos empreendimentos, ou seja, o entendimento de que é uma gestão e precisa ser uma gestão diferenciada. E aqui eu quero chamar a atenção que uma possibilidade, né, de reduzir esses conflitos é por meio da educação, é por meio da formação dos atores envolvidos, deles entenderem que empreendimento é esse? É um empreendimento solidário? É um empreendimento agroecológico? E com base em que princípios ele foi criado e ele precisa ser fomentado? Muitas vezes, né? E a literatura tem muitos casos, muitos exemplos, e a gente também no dia a dia pode descrever alguns desses conflitos, né? Onde se percebe o não conhecimento de como esses empreendimentos precisariam ser geridos, né? Exatamente porque a lógica desses empreendimentos não é o lucro. Ou seja, o objetivo não significa que, estando dentro do sistema capitalista, esses empreendimentos não precisam ser viáveis economicamente, né? A Catarina até mostrou isso. E o próprio agricultor produzindo agroecologia, né, no sentido estreito da palavra, ele também precisa da sua remuneração, da sua renda sendo gerada. E, nesse sentido, a formação desses atores, né, de homens e mulheres que fazem a agroecologia no dia a dia, que fazem a economia solidária, ainda é bastante latente e precária também, né, se a gente parar para pensar no Brasil. Bom, outro desafio, os limites, né, que nós temos da manutenção de vínculos com os consumidores, ou seja, a ideia de que o consumidor ele precisa entender a sua própria importância, né? Eu não vou dar spoiler aqui da semana que vem, né? Mas eu tenho certeza que as apresentações sobre as cestas Sabores da Terra também vão falar um pouco sobre isso, né? Qual é o papel do consumidor? Uma dimensão da cesta onde nós tivemos alguma dificuldade no início, né? Mostrando exatamente que não só o produtor, não só o empreendimento carece, precisa de uma formação, mas esse consumidor também. Ele precisa entender o papel que ele tem, né? Ele não é um consumidor, pelo menos não se espera que ele seja um consumidor típico capitalista, né? Ele, para começar, precisaria entender, né, que aquele produto não é simplesmente um produto, uma mercadoria que tem preço, mas aquele produto é fruto de relações sociais, é fruto de um modo de vida diferente, ou seja, o que está por trás, o que promove esse produto, né, tem muito mais a dizer do que simplesmente um preço. Então, também é um limite, né, um desafio que se coloca na busca, né, de informar, mas também de formar esse consumidor que nós queremos, né? A gente forma o produtor, a gente tem uma preocupação em levar cursos, em levar uma série de possibilidades para os empreendimentos, mas nem sempre há a mesma preocupação com a outra ponta.
operação de circuitos de comercialização. Voltamos? Voltamos. Voltamos, então tá bom. E, né, para finalizar aí, quase finalizando, as tensões sobre a lógica de operação de circuitos de comercialização, né? Como estabelecer esses circuitos, como promover essa proximidade entre produtor e consumidor, né? Tanto a agroecologia defende essa proximidade, como a economia solidária também defende essa proximidade, né? Inclusive chamando aí produtores e consumidores de prosumidores, né? É isso mesmo, né, Kate? Prosumidores, né? Então, esses são alguns dos desafios, né, que se colocam tanto para a agroecologia como para a economia solidária. Pode passar. Kate. Então, para finalizar, né, tanto a agroecologia e também a economia solidária se propõe a construção de uma estratégia de desenvolvimento baseada na cooperação e na solidariedade dos povos que lutam pelo resgate da relação ser humano-natureza, em que a recuperação e a preservação dos ecossistemas naturais seja o princípio de toda atividade produtiva. E, finalizando, pode passar. Aí, só para quem tiver interesse, né, em entrar no Fórum Brasileiro de Economia Solidária e buscar mais informações, né, sobre como funciona, um pouco do histórico da economia solidária também no Brasil, né? Já adiantamos que o Fórum ele não está muito atualizado, né? Imagino que pelas questões aí também da manutenção nesse ano de pandemia, né? Não é tão simples essa atualização, mas tem informações importantes, tem material, tem muita coisa bacana, né? E também a ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia, né? Que está aí atualizada, trazendo uma série de propostas, né? Publicações também, a Carta da Agroecologia aí aos gestores municipais, inclusive, está nesse site também, né? E outros sites da agroecologia, né, como a ABA e tantos outros, né, não só na esfera nacional, mas também nos estados e nos próprios municípios, né, a gente vai futucando e vai vendo aí também a riqueza, né, e agora também, né, a nossa rede, né, na UF, que também se propõe a ser esse canal, né, de disseminar essas informações, de divulgar essas informações também para fora da UF, digamos assim, né? A exemplo do que estamos fazendo hoje, ok? Bom, é isso, então eu agradeço em meu nome e em nome de Catarina também, né? Por essa oportunidade, sendo uma aula aberta, né? A gente espera aí que vocês tenham que tenha suscitado, né, algum tipo de curiosidade, algum tipo de reflexão sobre esses dois grandes campos de estudo, que é a agroecologia e a economia solidária. Então, foi só uma tentativa muito tímida, tá, Zé? Da gente estabelecer diálogos, é isso, estabelecer diálogos entre dois campos tão ricos do conhecimento, mas da prática do nosso cotidiano. É isso, obrigada. Vanusa, obrigado a você, obrigado, Catarina. Na verdade, a gente está aqui todos no mesmo barco, né? Assim, então, eu estou aqui nessa função hoje de moderação. Sexta-feira a gente inverte e as coisas e vamos, mas não tivemos nenhuma questão em específico, né? Assim, no chat, mas eu gostaria de aproveitar esses minutinhos que nos restam aqui, né? Primeiro, eu acho que assim, para enaltecer que a gente começa esse nosso ciclo de debates e troca de experiências com os dois pés, na verdade, assim, né? Acho que foi muito oportuno a gente começar por essa discussão de economia solidária e agroecologia, porque ela suscita muitas entradas para a gente pensar e refletir sobre esse
objeto, né, assim, que a gente está pensando dessas experiências de comercialização em agroecologia, né, desse contexto em particular em que os mercados alimentares estão sofrendo transformações, né, e que as respostas que vêm, digamos assim, dos movimentos e das organizações da agricultura familiar, desse campo popular, não só no âmbito da agricultura familiar, mas também todas essas experiências de economia solidária, elas me parecem mais resilientes ao contexto, né? Assim, em alguma medida, né, a gente tradicionalmente tende a enxergar essas experiências como mais frágeis ou mais suscetíveis a determinadas questões, né? Assim, eu acho que é interessante ver eu gostei muito da parte em que você fez a parte final, sobretudo da tua apresentação, né? Assim, em que você fez esses desafios, né, e oportunidades da gente pensar as duas coisas atreladas, né? Economia solidária e agroecologia. E acho que quando a gente começa a ver, né, assim, essas características de resiliência mesmo, de capacidade de adaptação aos contextos e às adversidades que são colocadas, né, assim, e aí a solidariedade entra como componente chave, né, para a gente pensar e ver como as respostas, quando são articuladas em redes, né, são articuladas em redes populares, sobretudo, né, elas encontram caminhos de sobrevivência, inclusive de reprodução, né, que é o que a gente está assistindo hoje no que diz respeito aos mercados alimentares. Quando a gente vê o preço do arroz disparado lá em cima e a gente vê o MST entregando arroz a quase um quarto do preço do que está sendo cobrado, né, um arroz agroecológico, né, produzido a partir de toda uma tradição de cooperativismo, né, que vem do movimento de muitos anos, né. Então, eu acho que a gente trazendo o início desse nosso ciclo de debates, né, assim, uma série de reflexões, como vocês duas trouxeram, né, a partir da conceituação da economia solidária, a partir da aproximação da discussão de economia solidária com a agroecologia, abre caminhos, assim, né, para a gente começar esse nosso ciclo de debates fazendo reflexões sobre outras economias, né, assim, sobre outras formas, para a gente pensar a comercialização, não só também, né, assim, desse ponto de vista do que as práticas de solidariedade trazem, mas também os desafios que a gente encontra, né? Bom, eu e Camila também participamos aqui faz 1 ano e meio já de um programa de cestas também, né, que se articula, que a gente vai apresentar isso sexta-feira agora, né, eu vou daqui a pouquinho passar a programação aqui das próximas atividades, e vários dos desafios que você elencou, a gente já viveu e ainda vive vários desses, né, sobretudo do ponto de vista da gestão, do empreendimento, né, como que isso é um trabalho de longo prazo que tem que ser feito, né, assim, de conscientização também, de que não se trata de um empreendimento convencional que visa lucro, mas de todo um trabalho de formação holístico, né, assim, que parte desse referencial múltiplo e amplo que é a agroecologia, como você bem colocou e trouxe para nós aqui, né, assim, que não se trata simplesmente de um empreendimento econômico ou de um empreendimento orgânico, digamos assim, né, mas de tudo isso junto, misturado. E aí acho que a referência que você trouxe desse diálogo de encontro de diálogos e convergências, né, a gente escuta muito falar desse encontro, acho que ele é muito feliz também, já via referência a esse encontro em outros contextos, e traz um pouco essa referência das dimensões interdisciplinares e holísticas que a gente vem trabalhando, né, com agroecologia e economia solidária. Bom, eu vou passar a palavra para a Catarina também, caso ela queira trazer mais algum elemento. Só agradecer, acho que essa discussão é sempre muito importante. Gente, licença, só fazer um adendo aqui, que a lista de chamada, ela está aí no chat, e aí eu vi que algumas pessoas não preencheram, se elas puderem preencher para a gente enviar os certificados, ou mesmo se não quiserem os certificados, para a gente ter o contato também. Então, só agradecer mesmo esse espaço, acho que essa discussão é muito importante, né? A maioria das vezes acabam se discutindo
a economia solidária e a agroecologia de forma separada, e elas não são. Elas podem ser vistas de forma separadas, mas em sua essência elas não têm por que estarem separadas. Muito na ideia, as duas trabalham com ideia de redes, trabalham com inúmeras outras coisas que a professora Vanusa trouxe também para a gente aqui. E é isso, assim, a gente tem que tentar cada vez mais fazer esse esforço de agregar e disponibilizar esses espaços para debate e conversar temas afins. É isso mesmo, e agradeço o convite mais uma vez. Muito legal, muito bom ter você com a gente, Catarina. Eu gostaria também de registrar aqui um agradecimento à professora Luísa Valente, da veterinária, que estava aqui no começo, não sei se ela ainda está, mas que cedeu gentilmente o canal do grupo de pesquisa dela, que é sustentabilidade na medicina veterinária. A Luísa está se aproximando e faz parte agora já da nossa rede de agroecologia da UF, e essa plataforma do StreamYard foi cedida a partir da conta dela. Então, deixar aqui registrado o agradecimento. Bom, e antes da gente encerrar, né, assim, eu vou compartilhar aqui na tela a programação dos nossos próximos encontros. Deixa eu colocar aqui. Então, a gente começou hoje, né, o nosso ciclo de debates e trocas de experiências sobre redes de produção, abastecimento e consumo de alimentos agroecológicos. Espero que vocês estejam vendo aí, eu acho que sim, né? E a nossa primeira atividade foi Economia Solidária e Agroecologia hoje, e a próxima, né, a gente vai ter um primeiro relato de experiências, né, a ideia é a gente ir mesclando, né, o troca de experiências com debates, né, temáticos, né, então nas próximas duas atividades nós vamos ter aqui duas experiências, né, primeiro a de Angra dos Reis, né, com a Cesta do Vale de Mambucaba, e depois com a Cesta Sabores da Terra, que é aí a experiência da UF de Campos dos Goytacazes, que é dia 6 e dia 10. Eu vou passar rapidamente aqui as outras, né? A gente vai ter uma discussão temática sobre agroecologia e permacultura, depois uma discussão temática que acho que aí dialoga muito com todos os debates que a gente fez aqui, né? E aí convidando a todos e a todas para estarem presentes também, né? Nessa uma discussão sobre alimentação, mercados e consumo, estudos e reflexões a partir do contexto atual. Depois a gente vai ter uma roda de conversa com o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar. Em seguida, no dia 26, né, uma atividade sobre direito humano à alimentação. No dia 1º de dezembro, né, uma roda de conversa com experiências de solidariedade na comercialização e distribuição de alimentos. São experiências circunscritas aí à região Serra-Mar, está no hall de atuação da UF de Rio das Ostras. Uma discussão sobre soberania alimentar na América Latina no dia 4, e por fim, no último dia das nossas atividades, um balanço, né, sobre o nosso projeto, alimentação e solidariedade no contexto atual, balanço, discussões e perspectivas futuras. Então, essa é a nossa programação, lembrando a todos aí que o próximo encontro nosso é sexta-feira, dia 6. Bom, e com isso, acho que, não sei se alguma de vocês quer falar mais alguma coisa, senão a gente já pode encerrar a nossa atividade de hoje, agradecendo a presença de todos e todas que estiveram aí assistindo a nossa live pelo YouTube, e deixando o convite para todo mundo que queira participar na próxima sexta-feira e seguir conosco aí da Rede de Agroecologia da UF ao longo desse mês de novembro e comecinho de dezembro. Antes que o ano termine, a gente vai seguindo nessas boas discussões sobre tudo que a gente tem construído aí nesse nosso projeto Alimentação e Solidariedade. Tá certo? Agradeço Vanusa, Catarina, Camila. Boa tarde para todo mundo. Até mais. Obrigada.